Fala galera, tranquilidade? Bom, no vídeo de hoje, 5 peixes e corais para nano aquário marinho. Bom, ter um aquário pode ser um hobby muito relaxante, mas para manter um aquário bonito, equilibrado, é necessário que sejam feitas manutenções periódicas. Como o nosso dia a dia fica cada vez mais corrido, nem sempre temos tempo para cuidar de um aquário grande. Outra dificuldade que muitas pessoas que querem ingressar no hobby enfrentam é a falta de espaço em suas casas. Nestes casos, a solução é montar um aquário pequeno. A maioria das pessoas opta por montar um aquário de água doce, já que o custo é menor e a manutenção é mais simples. Porém, sim, é possível montar um aquário marinho pequeno e simples, com alguns peixes e corais, chamado no hobby, claro, de nano aquário. A maioria dos peixes marinhos ficam grandes, como os tangues, ou precisa de um espaço para nadar livremente. Os peixes mais indicados para um aquário nano são os gobes e o peixe palhaço. Além de não crescerem muito, são peixes que costumam nadar a pequenas distâncias, se adaptando bem a um espaço reduzido. Peixe palhaço. Bom, podendo atingir essa fase adulta seus 15 centímetros, sendo uma das poucas espécies marinhas criada em cativeiro, mesmo em aquários grandes, costumam escolher um ponto do aquário e não se afastam muito deste local. Apresentam um comportamento muito natural quando se associam a uma anêmona, mas em um aquário pequeno, a adição de uma anêmona pode impedir que seja colocado corais, já que as mesmas são muito agressivas e acabariam queimando os corais. Apresentam um comportamento mais natural quando se associam a uma anêmona. O coral mushroom também são usados pelos palhaços na ausência de uma anêmona. Existem diversos padrões e colorações que foram desenvolvidas em cativeiro, incluindo exemplares totalmente brancos ou pretos. Quando são juvenis, não têm um sexo muito definido, fazendo com que seja possível formar um casal com facilidade. Basta comprar 2 exemplares pequenos. Firefish Goby. Atingindo seu tamanho adulto, seus 8 centímetros, o Firefish Goby é encontrado no Mar de Coral, na África, e também pode ser encontrado na Indonésia. Na natureza, essas espécies são encontradas vivendo em pequenos grupos, nadando logo acima das rochas para apanhar o alimento trazido pela correnteza. São peixes tímidos e se assustam facilmente, o que pode ser um problema em aquários sem tampa. É importante que existem diversos esconderijos para reduzir o estresse do animal, já que muitas vezes o animal acaba saltando quando estressado. Striped Goby. Chegando no seu tamanho adulto, seus 3 centímetros, seu local de origem vem do Oceano Pacífico, uma espécie pacífica que às vezes divide a mesma toca com outras espécies de goby, mas que é muito agressivo com outros da mesma espécie, com exceção de casais formados. Assim como o Watchman Yellow, também é encontrado na natureza dividindo a mesma toca que o camarão pistola. Grama loreto. O grama royal, ou se não o grama loreto, como mais conhecido, pode chegar aos 8 centímetros. Esse peixe pode ser encontrado nas águas profundas do Caribe. Esta é uma das espécies mais populares graças à sua coloração. É um peixe tímido que costuma nadar entre rochas, preferindo um aquário com uma grande quantidade de refúgios e pontos sombreados. Em aquários sem tampa, existe um risco maior de que o animal pule nos primeiros dias após ser introduzido no aquário, já que nesse período de adaptação, o grama se assusta facilmente. Com o passar do tempo, esse risco diminui, já que uma vez que o animal se familiariza com o ambiente, ele acostuma a escolher algumas tocas para se refugiar quando ameaçado. Embora não seja agressivo com outras espécies, são muito agressivos quando convividos com peixes da própria espécie. Donzela Cupang. É um peixe bonito, seu corpo possui coloração azul vivo e a barriga é amarela, com uma tonalidade brilhante. As nadadeiras são curtas e acompanham a cor da região. A expectativa de vida em aquários vivem de 4 a 6 anos, podendo atingir seus 8 centímetros na sua fase adulta. É um peixe muito resistente a doenças.
São os peixes marinhos mais fáceis de se reproduzir em cativeiro. Os pais são cuidadosos. Apesar de suas boas qualidades, são animais briguentos e territorialistas. Alguns podem ser tão agressivos que tornam difícil mantê-los no mesmo aquário com outros peixes, inclusive da mesma espécie. Uma dica muito válida é introduzir esse peixe por último, logo após ter uma fauna definida dentro do seu aquário. Corais para o aquário nano. Os corais mais indicados para esse tipo de aquário são os corais moles, ou no caso, os softs, que são mais tolerantes à sujeira na água e não necessitam de uma iluminação muito forte. Um dos corais mais populares no hobby são encontrados em uma grande variedade de cores. As mudas das variedades mais comuns estão entre os corais mais baratos no hobby, o que, combinado com sua resistência e crescimento rápido, fazem deste coral um favorito no hobby. Não precisam de uma iluminação muito potente e se desenvolvem muito melhor em uma circulação moderada. Quando a iluminação não é suficiente, este coral apresenta a base esticada para cima, ou formando praticamente um pescoço, entre aspas. A adição periódica de iodo pode ajudar a acelerar o desenvolvimento das colônias. Nota-se que, em excesso, o iodo é tóxico, por isso a dosagem deve ser feita conforme a indicação do fabricante. Assim como os zoanths, essa espécie cresce lateralmente, cobrindo toda a rocha. Os pólipos são mais finos do que os zoanths, fazendo com que as colônias pareçam um grande gramado. Apresentam um crescimento muito rápido, crescendo por cima de areia e até no vidro do aquário. Uma forma de impedir que seu crescimento rápido se torne um problema é deixando esse coral em rocha isolada, impedindo que ele se espalhe demais. Carpet Brown. Assim como Star Polyps, apresentam pólipos finos e um crescimento muito rápido, podendo se tornar um incômodo. É um coral muito resistente que necessita de pouca luz, e não é exigente quanto aos padrões de água e circulação. Como essa espécie se adere com uma firmeza às rochas, é praticamente impossível removê-lo sem danificar o coral. Por isso é recomendado que seja mantido em uma rocha isolada, evitando assim que seu crescimento acelerado se torne um problema. Mushroom. Formam discos individuais que crescem rentes à rocha. Apresentam algumas variedades de colorações e texturas, com variedades lisas ou estriadas. Na ausência de anêmona, alguns peixes palhaços podem fazer simbiose com esse coral. Não crescem tão rapidamente quanto os corais mencionados anteriormente e preferem uma circulação mais fraca. Também não se desenvolvem melhor com pouca iluminação, mas quando a iluminação é muito fraca, eles perdem a coloração gradativamente. Leather. Não apresentam uma grande variedade de cores como os zoanths, mas podem ser encontrados em diversos formatos. Algumas variedades são mais sensíveis, mas no geral estão entre os corais mais resistentes e fáceis de manter. As variedades encontradas mais comuns apresentam uma coloração amarronzada. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like, se inscreva-se no canal. Compartilhe essa informação com seu amigo, deixe seu comentário aí abaixo, ative o sininho após a inscrição. É isso galera, muito obrigado, um forte abraço, falou e fui!